Glória a Deus. A palavra de Deus, e o tema da minha mensagem é o seguinte: somos mais que vencedores. Glória a Deus. Em Cristo Jesus. Amém? Em Samuel, 1 Samuel 16:13, a palavra de Deus vai falar o seguinte: então Samuel tomou o chifre de azeite e ungiu no meio de seus irmãos. E desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel
isso para vocês? É porque são coisas que aconteceram antes. Talvez a gente olhe para a história de Davi e pense assim, Davi caiu naquela guerra e chegou lá por acaso. Só que antes disso acontecer, e os historiadores não sabem exatamente, mas muito se acha que o Salmo 23, por exemplo, onde ele fala assim, o Senhor é o meu pastor. Talvez Davi ele estava no meio, ele estava apacentando as ovelhas, e o pastor ele cuida muito bem das ovelhas. Ele leva ela para longe, para pastorear as ovelhas, com muito cuidado. Ele leva até encontrar um pasto bem perdido, para que ela pudesse pastorear, para que ela pudesse encontrar comida boa. E talvez Davi, vendo as ovelhas de longe, pastoreando no pasto perdido, ele começa a se lembrar do Senhor e fala assim como eu cuido dessas ovelhas que estão ali, que eu levo ela para longe para passar num mato verdinho, assim é o Senhor comigo. Senhor, Ele é o meu pastor, nada vai me faltar. Não vai me faltar o alimento, não vai me faltar o cuidado, não vai me faltar, Ele vai me fazer eu caminhar por caminhos certos. Então ele já tinha uma intimidade com o Senhor. E ali, quando Samuel e Saul, ele tinha se desviado do caminho, e Samuel estava triste. Se você, por curiosidade, for ler Samuel 16, pouco antes, Deus ele é bem rígido com Samuel e fala assim, até quando você vai orar por Saul? Eu já tenho desaprovado ele. Enche o teu chifre de azeite, que eu vou te mandar para um lugar. Samuel enche e vai até a casa de Jessé. Quando ele chega à casa de Jessé, está lá os irmãos de Davi, e todos conhecem muito bem a história. Quando ele acha assim, vai ser o irmão mais velho, vai ser os outros irmãos de Davi, e o Senhor vai dizer, eu não vejo como o homem vê, eu vejo o coração. E aí então Samuel pergunta se acabaram os seus filhos? Ele falou assim, não tem, ainda tem um que está no passo. E a palavra de Deus fala o seguinte, que Davi chega, e Samuel então unge como rei de Israel. E ali, a palavra de Deus fala o seguinte, que o Espírito de Deus se apodera de Davi. O Espírito, e eu quero deixar isso bem claro para você, que o Espírito de Deus se apodera de Davi. E quando isso acontece, não acontece muita coisa. Ele volta para sentar ovelhas. Jessé vai embora, Jessé continua com seus filhos, Samuel vai embora e continua essa vida normal. Só que lá no reino, o Espírito sai de Saul. E ele começa a ficar perturbado, ele precisa ter paz. E ele pergunta assim, quem que pode tocar uma harpa para que eu possa ter paz? E um dos deles fala, olha, tem o filho de Jessé. Ele começa a falar vários adjetivos que talvez Saul tivesse dentro do reino dele. Mas aí ele termina o seguinte, o Senhor é com ele. E era essas palavras que Saul queria. Por quê? Se o Senhor é com ele, na hora que ele tocar essa harpa, ele ia sentir paz. E assim acontece. E o Espírito do Senhor estava com Davi. E aí agora, eu quero chegar nesse ponto da guerra. No ponto da guerra, Golias estava afrontando o povo de Israel. E é engraçado porque talvez eu tivesse mineiro lá, porque o pai de Davi manda queijo, vocês estão acelerando, ele vai escrito
Davi como pequeno, Golias como gigante. Todos são grandezas. O povo tinha um olhar para o gigante. Só que Davi chega e quando eu li para vocês o seguinte, ele fala assim, olha, que o gigante vinha com ele armas literal. Mas ele não ia contra ele com armas. Ele ia com a força do Senhor. E aqui ele diminui o gigante do tamanho exato que ele deveria ter diante do nosso Deus. E muitas das vezes, meus irmãos, nós estamos enfrentando situações no qual a gente está colocando ela muito grande. Mas sabe o que o Senhor está falando para vocês? Coloque a sua situação do tamanho que ela é diante do seu Deus.
que ele se amedrontou em algum momento. Eu não consigo ver. Tanto que ele pergunta o que estava acontecendo. Ele vê o gigante. E quando ele vai na frente do gigante, o gigante vem para lutar com ele e ele vai para enfrentar o gigante. Em momento nenhum ele tem medo. Mas a minha arma não vai ser a sua arma. A minha estratégia não vai ser a sua estratégia. Davi lutou com a funda que ele tinha. O que você tem na sua mão para lutar? Com o que você vai lutar? E cada situação que nós vamos enfrentar, você precisa de uma arma diferente. Qual arma que você precisa? O que você precisa para enfrentar e para vencer aquilo que você está passando? E talvez alguém olhe para você e pense o seguinte: você não está passando nada. Você é a pessoa, dimensiona o que está passando e como você está passando. Mas só você sabe aquilo que você tem enfrentado. E hoje o gigante é tudo aquilo que para você parece grande. Que você olha e fala assim: será que eu vou conseguir? E nós sabemos sim o Deus
Por quê? O homem judeu que estava conversando com ela não sabia a vida que ela levava. Mas ela sabia. Talvez as frustrações estavam dentro dela e o gigante estava dentro dela. E ela veio e falou assim: eu não tenho marido. E aí Jesus, eu falei: você não tem marido. Você já teve, mas o que você tem não é o seu marido. Só que aí a conversa muda. Ela vê que ele conhecia ela. Ela não tinha falado nada dela, mas ele conhecia ela. E ela, e os profetas naquela época, eles eram muito bem vistos. E ela faz uma indagação para ele. E talvez essa indagação tinha vida de muito tempo. Ela vê que ele é profeta, o assunto muda. Ela fala assim: eu vejo que você é profeta. Ele fala assim: olha, nossos pais adoraram nesse monte, mas os judeus falam que não é nesse monte que é para adorar. E ela faz a pergunta seguinte: onde é que deve ser a verdadeira adoração? Porque era no monte? Era onde os pais dela tinham falado que era o povo samaritano? Ou era onde o povo judeu? Ela queria saber, aquilo estava dentro da alma dela. Talvez sabe lá desde quando? E muitas das vezes as coisas estão dentro de nós desde quando? E talvez só falta uma palavra. E sabe por quê? Há muito que talvez a mulher samaritana não sabia para quem perguntar. Porque como ela não podia conversar com todos da sociedade. Era uma pergunta que talvez ela queria ter feito há muito tempo. E sabe o que denota para mim? Ela era adoradora. Porque ninguém que não é adorador pergunta onde se deve. E ela pergunta: onde deve ser a adoração? E nisso o Senhor revela para ela o seguinte: que não teria mais lugar, que não teria mais, que não era mais um monte, não precisaria mais ter lugar. E ali ele desfaz algo que já vinha de muitos anos. Ele fala assim: ó, vai vir o momento, ele já chegou, esse tempo já é, e que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. E ali o Senhor se revela para ela como Cristo, que já tinha vindo, que estava ali na frente dela. E ela já sai dali transformada. Por quê? O Senhor havia revelado para ela algo muito importante. E ali ela já sai como uma missionária. Aquele gigante dentro dela já havia sido desfeito, já não fazia mais diferença. E sabe, meus irmãos, eu fiz uma pergunta, porque muitas das vezes nós estamos aqui, e quantas coisas nós já passamos, e quando nós olhamos para trás, nós vimos a mão do Senhor, e não vai ser diferente dessa vez, porque muitas das vezes nós passamos lutas, nós passamos batalhas, e nós estamos com soldados feridos, que passam pelas batalhas, que são feridos, que vencemos. Mas olhamos para frente e pensamos assim: será que eu vou conseguir novamente? Será? E o Senhor hoje traz uma palavra de ânimo, que Ele ainda é o mesmo Deus. Sabe, todas as vezes Ele esteve com você e Ele ainda está. E aquilo que se denomina gigante, mas não é. Nós vamos colocar no devido lugar que Ele tem. Pequeno diante do nosso Deus. Assim como Davi, ele enfrenta o gigante e coloca ele no devido lugar dele. Porque ele sim, o gigante veio até ele com armas. E literal, ele tinha uma armadura. A armadura dele era pesada. Ele tinha arma. Davi, ele aponta a funda para ele. Ele joga a pedra. A pedra pega o gigante, na testa do gigante, ele cai na frente. Davi não tinha espada. Quando o gigante cai, ele pega a própria espada do gigante e corta a cabeça.
dizer quem era o Deus de Israel para levar o